No vídeo de hoje do canal, as últimas tricolores no mercado da bola, né? A grande novidade é o Wendel e a discussão aí se o São Paulo vai ser SAF ou não. Então vambora pro vídeo. Desculpa, mas é que eu tava falando com o dirigente para poder saber se era verdade. Tamo junto. Falaremos do Palmeiras já já. Antes vamos falar do São Paulo. Renovação com o Henrique Carmo, será que vem? Não vem? Fala, Naldo. Já foi renovado. Já foi renovado. Pode falar. O Henrique Carmo já foi renovado. E tem a questão do Wendel. O Wendel, de novo, né? Acho que o interesse do Wendel dura 6 meses. São coisas diferentes aí, né? O Wendel, para jogar no São Paulo, o Porto exige uma compensação financeira. Está no mesmo pé. O que aconteceu é que, de ontem para hoje, digamos assim, o Wendel disse sim à proposta do São Paulo. O Wendel e o empresário. Falta o Porto aceitar o que o São Paulo oferece ao jogador. Essa situação já ocorreu com outras tentativas do São Paulo contratar jogadores. E aí você fica na esperança que a vontade do jogador faça com que o clube ao qual ele pertence ajude nesse processo. Muitas vezes vem outro clube, porque aí o caminho já foi percorrido inteiro pelo São Paulo. O empresário ou o outro clube que deseja o Wendel, por exemplo, ele já sabe quanto o São Paulo ofereceu para o Wendel, ou seja, por quanto ele toparia jogar, e quanto o Porto quer pelo jogador. Aí chega, se tiver algum impasse, eu tenho X para o Porto e eu tenho X mais 10 para você. Você vem? Muitas vezes acontece isso. Então, ou você contrata de vez o jogador, ou você não anuncia, ainda mais para quem não tem dinheiro. Porque você fica à mercê muito da palavra do jogador e do empresário. Então tem várias histórias do futebol. O Duílio me contou uma história que foi assim, o Corinthians ia vender o zagueiro João, o que tá no Vasco agora. João Vitor. E aí ele acordou com o Benfica 8 milhões de euros. Tá tudo bem e tal, não sei o quê. E aí ele disse, cara, a hora que o Porto ficou sabendo, o Porto mandou um e-mail pra gente e disse, eu pago 9 milhões de euros. Era 8,5, ele falou, eu pago 9 e aí era até menos parcelas e tal. E aí o Duílio não roeu a corda e vendeu pro Benfica. E aí ele mostrou pra mim, lá no hotel, lá na Argentina, ele mostrou o áudio do presidente do Benfica. Duílio, o que você fez por mim, eu jamais vou esquecer. A minha torcida nunca ia aceitar perder ele pro Porto, depois que tinha sido vazado e tal. Você é convidado aqui da minha casa, pode vir jantar comigo, com a minha esposa e tal. Muito legal o jeito que o presidente do Benfica falou com ele. Mas se o Duílio rói a corda, é o que o Arnaldo falou. Ele ter ido pro Porto, a torcida ia ficar maluca, brava. É que o Duílio segurou a ponta mesmo, perdendo 500 mil, mas a palavra estava feita com o Benfica. Pode até transportar para o São Paulo a questão só envolvendo laterais esquerdos. Caio Paulista. Como é que era? Como é que foi a situação chapéu do Palmeiras? O Palmeiras sabia exatamente quanto ele custaria, quanto o empresário ganharia e qual seria o salário pago por ele. O Palmeiras manteve as coisas e ofereceu muito mais para ele e para o empresário. Estava certo. O São Paulo percorreu... Alexandro, o São Paulo percorreu o caminho. Tudo lateral esquerdo. Percorreu o caminho. Quanto o cara quer ganhar, tal, não sei o quê. O Flamengo, agora eu preciso. Então, sabe isso que o São Paulo ofereceu? Estou te oferecendo mais não sei o que lá. Então, são de uma direção que não tem tanta margem para negociar. E que só... e vamos lá, todo jogador mais recente que veio jogar no São Paulo veio porque ele gosta do São Paulo. Não dá para ser só isso, né? O Marcos Antônio preferiu o São Paulo ao Flamengo. O Ferreirinha preferiu o São Paulo. Então, o Rafinha lá. O Lucas, né, que foi formado. O cara tem a camisa do São Paulo lá, como estava tentando convencer o Oscar. O São Paulo é um pária nesse negócio todo. Ainda mais com o que vem por aí. Então, Pois é, o São Paulo ainda não oficializou isso, mas já está praticamente acertado que ele não fica janeiro, ele não estará aqui, não fará pré-temporada com o São Paulo. Ele sofreu uma torção no tornozelo esquerdo, ele já tinha um problema ali no tornozelo esquerdo. E provavelmente vai ser um caso de cirurgia. O São Paulo aguarda nesse momento apenas o Newcastle oficializar qual deve ser a conduta com o Jamal Lewis. Ele tem contrato de empréstimo até o meio do ano que vem, mas com qualquer situação de cirurgia ou recuperação, o São Paulo já identificou que não vai valer a pena nem para o jogador ficar por aqui, nem para o São Paulo segurar ele, porque ele não vai ter tempo hábil para jogar. Então o São Paulo vai aproveitar uma cláusula que tem no contrato de empréstimo que permite a rescisão já em janeiro, sem qualquer tipo de custo para o São Paulo. E aí vai ficar só com um lateral esquerdo no elenco, que é o Patrick. Isso porque o Wellington, que foi titular nessa temporada, fez 48 jogos em 2024, tem um contrato agora até o
final de dezembro e já acertou com o Southampton. Vai para lá em janeiro e vai ficar por lá por 4 temporadas. E aí o Luiz Ubeldia teve uma conversa com a diretoria e falou que a prioridade tem que ser a contratação de um lateral esquerdo. Uma apuração que a gente fez aqui de manhã é que o São Paulo tem conversado com o staff do Wendel, já vinha conversando, né? Mas a apuração é que essas conversas têm animado, têm dado esperança de que o negócio vai caminhar para um final feliz. O problema é só o seguinte, o Wendel ele não está sendo aproveitado pelo Porto, fez 2 jogos só nessa temporada pelo Porto e o contrato dele termina também no meio do ano. E para o São Paulo ter em janeiro, o Porto teria que topar liberar ele sem custo. E aí entra o problema da concorrência. Como outros clubes também monitoram o Wendel, teria que haver primeiro um acordo do São Paulo com o Porto e depois, é claro, o Wendel e o staff dele ouvir as demais propostas para ver com quem vai fechar. Essa é a situação da lateral esquerda do São Paulo, prioridade absoluta para a comissão técnica do Luiz Ubeldia. Quanto a modelo de negócio, assim, né, o Wendel viria, então, com uma contrapartida para o Porto, para já chegar né, o São Paulo quer ele, então, já na pré-temporada, no dia 8 de janeiro, lá nos Estados Unidos. O Thiago Mendes seria pré-contrato, e aí tem uma pequena diferença porque ele tá machucado, né, ele tá lesionado, então ele voltaria aí ao ritmo de treinos e tudo mais, lá para fevereiro, março ele poderia estar jogando. Então o Mendes, eles também querem ter na pré-temporada, para também ter o jogador ali com o grupo, já voltando, fazendo sua recuperação, mas esse aí é o clube do Qatar, que a gente vai ver como é que vai ser a queda de braço. São Paulo ficou 1 mês e meio esperando uma queda de braço com o Al Rayyan, tentando a liberação do Thiago Mendes, não rolou nada, não conseguiram uma queda de braço positiva para o clube, e aí agora eles tentam mais uma vez por meio de pré-contrato, né? Porque o Al Rayyan queria uma contrapartida financeira de 30 milhões de reais para liberar o cara que ia ficar livre esse ano já, né? Já em junho desse ano. Então, o São Paulo não quis, né? Não quis, então, entrar nessa bola dividida no passado, desistiu do Thiago Mendes, mas agora volta a carga. Mas o Wendel é o cara que o São Paulo tem maior confiança de contratar. E aí, a gente vai vendo os focos do São Paulo no mercado, né? O São Paulo quer um lateral esquerdo, quer um meia armador, centralizador, e vale trazer essa informação também, que o plano A, B, C, D e E do São Paulo era o Oscar para meia armador. Eles não tinham nenhum nome em contrapartida assim no gatilho, caso não desse certo. Eles estavam bastante confiantes, muito confiantes aí da questão do Oscar, e inclusive vale uma informação que eles souberam do não oficial do Oscar via imprensa, via a fala que ele deu ao André Plihal, porque ele estava ainda esperando, estava naquele impasse, né, sobre essa vinda ou não. Tinha uma questão familiar, né, que envolve ali a família do Oscar, que eles estavam confiantes que eles conseguiriam passar por cima, conseguiriam convencer aí essa pequena coisa, entre aspas, que eles achavam que não seria um empecilho, mas o Oscar bateu o pé com a família, com a esposa ali, e falou que não sai, então não vai para o futebol brasileiro nesse momento. Quem sabe num futuro, e aí quem sabe o São Paulo continua tendo interesse daqui a 6 meses, né? O que eu acho difícil pela novela que se tornou isso tudo, e eu sou bem daquele time que se o cara não vier agora, não precisa nem sondar nunca mais, precisa flertar nunca mais, vai embora, né? Sim, mas triste ver que está próximo de ser anunciado e tudo mais, e o São Paulo está correndo para finalizar essa operação nos próximos dias e quiçá nas próximas horas, é a liberação do Porto. Mas aí muita gente, eu vi, muito torcedor de São Paulo com o pé atrás, falando assim, mas essa é a parte mais difícil. Não é a parte mais difícil, porque o Porto topa liberar o jogador. O Bruno Andrade, que está comigo no dia a dia, todos os dias na coluna, Mercado da Bola, ele conversou com pessoas do Porto, né? E o presidente André Vilas-Boas não vai segurar, ele não está nos planos do Porto. Então, assim, o Porto tem conhecimento, tem ciência da negociação com o São Paulo e é uma questão de um ajuste. Então, o São Paulo busca nas próximas horas, nos próximos dias, esse ajuste com o Porto para aí sim finalizar a operação. Mas assim, tudo caminha. Dirigente é muito pé no chão, né? É muito pé atrás. O que eu ouvi hoje de manhã de um dirigente do São Paulo foi: não tem nada assinado, não dá para cravar nada porque não tem nada assinado. Mas a situação está muito avançada e, claro, a diretoria do São Paulo vai ter uma certeza maior quando o Porto der o aceite, o ok da liberação, e aí sim ele assinar esse contrato com o São Paulo. Mas está tudo muito bem encaminhado. O PVC, a gente conversava ontem aqui sobre isso, né? E você dizia que o Porto queria uma grana para liberar o Wendel. Então parece que agora, de fato, avançou. Não vai ser muito dinheiro, mas precisa do dinheiro. E aí é que tem um grande ponto, né? Porque o São Paulo vai começar a viver um entrave entre o fundo criado o FDIC, criado pela Galápagos, e o dinheiro que tem no futebol. O São Paulo tem, pelo critério do fundo, São Paulo tem direito a gastar 350 milhões de reais de um total de 680 milhões de receita que ele possui, tá? 350. Só para começar o ano, só para viver, só para respirar, o São Paulo gasta 340.
no departamento de futebol, sem contar viagens, sem contar transporte e hospedagem. Então, aí você vai pegar quanto dinheiro para dar para o Porto? 10 milhões de reais? Não sei quanto o Porto vai cobrar. Mas assim, começa a ter esse problema que não pode asfixiar o futebol, que é o carro-chefe do clube. Pessoal, deu o que falar aí. Parece que o PVC ontem fez um vídeo no UOL falando que o Casares desmobilizaria o futebol em 2025 para poder fazer com que o São Paulo se transformasse em SAF. O São Paulo automaticamente, quem for no Instagram, vai ver uma nota oficial de São Paulo desmentindo o assunto. E bem, acho que é um clima meio complicado, né? Meio azedo. Até porque, vamos ser sinceros, né? A gestão tem suas boas... A gestão Casares tem ela tem suas boas tacadas, com alguns títulos, como a Copa do Brasil. Mas, financeiramente, aí é um desastre. Chega se equiparando a gestão Leco, praticamente. Chegando a quase 1 bilhão de dívidas, né? E agora, depois de chegar no fundo do poço, resolveu fazer o FDIC, que a gente espera que dê certo. Mas não dá pra confiar 100%, com todo respeito aos que estão no São Paulo Futebol Clube. E aí veio essa notícia do PVC e estremeceu lá. Barra Fundo, Morumbi, que seja. E agora é o que o Tirone e o Arnaldo têm falado, né? Falta uma comunicação clara, né? Falta o presidente sentar lá na mesa e responder as perguntas dos repórteres com relação a esse FDIC. O que vai ser o São Paulo em 2025? É muito nebuloso, né? O torcedor está preocupado, lógico, porque a gente viu, por exemplo, o Atlético Paranaense caindo para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro, né? A gente vê um diretor de futebol falando que o São Paulo briga todos os jogos, todos os campeonatos, cara. E não é assim, você tem que dar prioridade, você não tem elenco para jogar todos os campeonatos aí. O Botafogo foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, mas chegou lá no Mundial, tomou da Pachuca de 3-0. Tudo bem, tem outras questões ali de ter viajado domingo, jogado na quinta, mas ainda assim, não tem elenco para ganhar tudo, e também não ganhou a Copa do Brasil, por exemplo, não tem como, né? Então, eu sou a favor de focar no brasileiro para não dar vexame. E aí as Copas, se vier alguma coisa, veio. Também se não vier, não veio. Fazer o quê? Né? Agora o momento é outro. É o momento de tirar o São Paulo da lama. Né? A gente espera que os gestores tenham a responsabilidade para isso. E, bem, o nome do momento é o Wendel, né? O que parece que São Paulo tá tudo acertado com o jogador. Essa parte da novela sempre acontece, né? Foi com o Alexandre, foi com o Thiago Mendes, foi com o XYZ. E bem, só falta o Porto, né? E no meio do ano o Porto não ia fazer nenhum entrave, ia sair de graça. Agora já mudou o assunto, parece que vai ter que ter uma compensação financeira, porque você tem outros clubes interessados. Cara, aquele mesmo roteiro, aquela mesma balela. A gente só espera que o São Paulo pelo menos consiga contratar esse jogador, porque tem a necessidade de um lateral esquerdo urgente, não tem, né? O Wellington foi pra Inglaterra, o Patrick não dá pra confiar. E, bem, tem mais alguém? Se tem. O Jamal Lewis está machucado, voltou para Inglaterra e não volta mais, graças a Deus, né? Porque realmente é muito abaixo. Bem, talvez seja até a única contratação, né? Que seria bizarro, mas vai fazer o quê, né? São Paulo prometeu aos dia 3 reforços, veremos. Não se fala em lateral direito, que é uma coisa também que me incomoda. Acho que incomoda muito, né? Porque você está com o Rafinha só no Paulista, Moreira, que o Porto é até onde o jogador Wendel joga. Ter interesse do jogador, né? E o Vinícius, que, meu Deus do céu, foi em 2024 bem abaixo. Também não dá pra esperar grandes coisas, mas já teve temporadas melhores. Então, assim, é um momento complicado e é um momento que você não tem clareza o que vai ser o São Paulo em 2025. Porque não chegou ninguém lá, sentou e falou. Entendeu? Mas o Belmonte falou. O Belmonte fala que vai brigar tudo, toda hora. Cara, é o mesmo discurso. Entendeu? E ele, na verdade, é diretor de futebol. É uma outra história. Tem que perguntar pro presidente. Porque hoje você fala. A gente fala de São Paulo, fala em contratação, fala em temporada de 2025, você fala em FDIC. Esse fundo de investimento financeiro. Ou alguém que seja financeiro de São Paulo. Para explicar o que vai acontecer com São Paulo. Né? Então é isso. Uma matéria que pegou pesado lá na estrutura do São Paulo. E que revela também um despreparo total, né? Porque você não passa pro seu torcedor, para a imprensa que cobre o São Paulo, que cobre o São Paulo, o que acontece. E desde do pós-Covid, né? Claro que ainda existe, né? Covid, mas da pandemia a grosso modo, São Paulo se fechou ali e você não tem as informações. E quando tem, cara,
de se medir e sempre vaza, né? A negociação do São Paulo sempre vaza, é impressionante. O cara não consegue entrar no CT, o cara não consegue ter informações ali básicas, mas sempre vaza informação. E aí, do jeito que vaza, né? Acontece aí mais uma informação para o torcedor se preocupar. Torcedor aí, a gente segue junto com o São Paulo, mas realmente muito preocupado com o que virá em 2025. Então é isso, pessoal. O São Paulo também ontem emprestou o Matheus Belling para a Chapecoense, está confirmado até o fim de novembro do ano que vem. Continua aí especulações com a sua Arboleda, Luciano. Você também tem o Moreira envolvido no interesse com o Thiago Carpini. O Luan voltou do Vitória porque o custo é muito alto. O Vitória não vai querer o atleta. Então é mais um que entra na conta aí, do pagamento financeiro do São Paulo, né, da folha mensal, que o São Paulo tem que reduzir. Então é isso. E é o que foi dito, né? O São Paulo tem 350 milhões para gastar e já começa com 340. Então tem que reduzir muito essa folha. E ainda assim traz jogadores que são necessários, né? Um lateral direito, um lateral esquerda, um meia. E o Zubeldia aqui é 2 atacantes de ponta, que parece que o Eric pode sair. E um para ficar na reserva do André Silva e Carelli. Pra mim essa conta até agora não tá batendo. E até por isso a gente gostaria de explicações do presidente Júlio Casares. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima sexta-feira a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu!